Fala galera, Bota Ponta Podcast. Estamos aí no ar, aí eu, o Wilson Egídio. Da onde, Wilson? Fala. Mais uma vez, galera de Nova York, Times Square, no meio da muvuca aqui para vocês. E hoje, né, Wilson, hoje é um programa especial, né? Nós estamos aí fazendo, aniversário do Pelé, né? Foi domingo, foi no dia 23 de outubro, né? Ontem o Pelé nasceu em 40, né? 1940. E ontem ele completou 82 ou 83? 82. 82 anos, né? Então, antes de tudo, dar os parabéns aí ao Rei Pelé, né? Da vida longa, né, pro Rei aí, saúde. E nós vamos aproveitar o momento, né, Wilson, para fazer uma homenagem ao Pelé, né? Já que o Wilson aqui, você sempre vê a gente com artes aqui sobre futebol brasileiro. A gente tá sempre mostrando essas bolas aqui, vocês verem que elas são autografadas pelo Pelé, a amarela que era do Pelé, inclusive. Então a gente tem esse grande arsenal aí de produtos, itens, objetos, vários itens do Pelé. Tem um ali que o Wilson daqui a pouco vai levantar para pegar, que a gente esqueceu de pegar, que é a arte do Pelé, né? O Pelé fez um papel pro Wilson, um quadro, né, com os cores de arte. Ele desenhou uma arte do Pelé, a arte do Pelé. Vocês vão ver, isso é uma coisa inédita. Acho que o Pelé fez poucos quadros desses, né, Wilson? Exato. Se ele fez 20 quadros desses aí, foi muito. Então, multitalentoso. Aí o Wilson vai pegar e nós vamos mostrar. Então, aí hoje, tudo aqui são obras de arte de diferentes artistas do Brasil. E todos aqui é Pelé aqui fazendo gol de pênalti, acho que do milésimo. O Wilson vai explicando aqui aos poucos para vocês aí, mais ou menos cada imagem. Então, deixar meus happy birthday pro Pelé aí. O Wilson agora, nós vamos fazer uma resenha sobre Pelé. Antes da gente começar a falar do Pelé mesmo, o Wilson vai falar um pouco nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar, Wilson, você começa a falar do Pelé aqui de Nova York e tudo mais, e a gente vai trazendo ao contrário, em vez da gente fazer aquela linha cronológica, né? O Pelé nasceu em Três Marias, ele é mineiro, e depois ele foi para Três Corações, quer dizer, e depois ele foi para São Paulo, não, antes da gente chegar nisso, nós vamos fazer o contrário, nós vamos começar lá da frente, Nova York, Pelé Nova York, né, a aposentadoria do Pelé, milésimo gol, e nós vamos vir voltando. Exato. Então aí você pode começar aí. Em primeiro lugar, né, felicitar o Rei pelo mais um ano de vida e que Deus o abençoe, né, com muita saúde, paz, amor. O Rei é um cara merecedor, não só pelo que, né, representa para nós brasileiros, mas para o futebol mundial, né? Mas é um cara que dentro e fora de campo tem uma conduta excepcional. Eu tenho, né, o privilégio de conhecê-lo, né, pessoalmente e até certo ponto fazer parte da família do Rei. São as reviravoltas do futebol, né? Pra você ver, eu cresci, né, como a maioria dos brasileiros, jogando bola e sempre tive o Pelé como mais do que o Rei, né? Era um deus, né? E tá entendendo? Um deus do futebol. E eu lembro que eu tive uma parada no Juvenil do Santos, e em 75, na época era Juvenil A, Juvenil B, com o Olavo, Formiga, e eu lembro que eu saí ali da concentração, fiquei concentrado na Vila Belmiro, e saía para ir para a praia nas horas de folga, né, nos dias de folga, caminhando ali nos canais ali, né, e chinelo de dedo. E eu ficava imaginando, né, onde que o Pelé mora, né, para que lado que ele mora. Eu ficava assim imaginando como que era a casa dele e tudo. E aí, com o passar dos anos, chegando em Nova York, né, o meu cunhado, o Dr. Arthur De Luca, né, casa com a Kelly, que é a primeira filha do Rei. E eu entrei para a família. Então, cunhado da Kelly, o Pelé me chama de cunhado, então nós somos cunhados, somos parte da família. Mas então, para você ver, né, daquele sonho ali de menino, né, brasileiro, e até vários anos depois fazer parte da família do Rei. É uma pessoa excepcional, nunca, sabe, assim, sempre nota 10 comigo, e nós nos demos muito bem, e quer dizer, uma pessoa que dispensa comentários dentro e fora de campo, na minha opinião. Quer dizer, aí a gente volta, né? Você vê Você tá falando isso aí, o Pelé, quando você chegou aqui, ele ainda estava aqui, você chegou em 80, o Pelé estava aqui, ele já tinha voltado pro Brasil? Não, quer dizer, ele morava aqui, né? Morou aqui, sempre morou aqui no Brasil. Ele teve várias residências aqui, né?
na ilha de Manhattan, em East Hampton, na praia, e no Rio, e em Santos, né? Santos, Guarujá, São Paulo, mas sempre viajando muito, né? E pulando de um lado para o outro, mas residência mesmo fixa foi Nova York, Santos, Guarujá e São Paulo. São Paulo, O Pelé, ele jogou só na seleção, no Santos e no Cosmos, viu, gente? Para quem é mais novo, não sabe a história, então o Pelé só jogou nos poucos clubes, ele não é dessa era nova que o cara... Teve ofertas, né? Diga-se, né, como não é surpresa para ninguém, teve várias ofertas de Real Madrid, Milan, os grandes times, poderosos times da época, né, do Pelé, mas ele sempre preferiu ficar no Santos. Então são os 6 times, como você falou, né? Santos, a carreira dele toda, ele aposentou, né? Pendurou a chuteira na seleção brasileira e no Santos veio para o Cosmos. Com um projeto diferente, né? Quer trazer o futebol, né? Foi voltar ao futebol dos Estados Unidos. E então são os 3 times que ele jogou, né? Seleção, Cosmos e Santos. E eu né, para falar um pouquinho aqui, né? Por exemplo, isso aqui eu estava até falando, né? Antes, isso aqui é só que eu tenho à vista, né? No estúdio aqui, né? Você tem uma réplica do Andy Warhol, você tem um pôster do Panam, que esse é muito bonito, né? Um artista britânico, o Pat Gilliam, né? Muita coisa, um artista de São Paulo, o Luiz Buenos em São Paulo, muita coisa, Manuel Francisco em Belo Horizonte, tá aqui também Manuel Francisco, esse rapaz é da Colômbia, Guilherme Veiga, Paulo Setúbal, né? E aí por aí em diante. E tem muita coisa também que a gente pode mostrar com o decorrer do show. Tem as bolas. Muita coisa. Muita. Estúdio. Aqui outro dia eu vi vendendo uma dessa aqui, um selo, né? Só um selo, sem autógrafo. Isso aqui eu tenho como é que fala? Cartão completo? Como é que fala isso aqui? O cartão completo, né? Completo dos selos brasileiros assinado pelo rei, quer dizer... Essa aqui é uma das minhas... E você também tem um só individual assinado. Eu tenho vários. Tem atrás aqui. Vários. Muita coisa, né, assinada pelo rei, porque os pessoal sempre tem que... Sabe, né, do meu relacionamento com ele, a minha proximidade com ele, e sempre pedindo. E eu sempre falo, olha, eu não prometo quando que vou conseguir. Então, teve uma época que o meu guarda-roupa estava cheio de... Uma camisa de uma bola de outro, uma revista de de outro... E foi até quando ele teve essa segunda operação aqui nos Estados Unidos, né, em Nova York. Eu ia para lá e ficava bastante tempo, né, com ele. A Márcia, a esposa dele, falou: Wilson, vai lá para casa que o Pelé fica lá sozinho e tal. Eu falei: isso é lógico. Aí a gente ia para lá, assistia jogo e discutia. Foi onde que ele fez uma peça para mim que eu vou mostrar para vocês. Mas aí ele foi quando ele assinou uns 20 itens para os meus amigos, né? Mas ele sempre muito generoso, e eu assim, sem jeito, né? Porque a gente é parte da família, você tá com ele no dia a dia, e eu ficava sem jeito de pedir para ele. Aí eu falava: Pelé, desculpa e tal. Aí ele falou: Wilson, ele me falou uma vez: Wilson, eu gostaria que todos os problemas desse mundo fossem resolvidos com a minha assinatura, tão fácil assim. Quer dizer, ele sempre muito generoso, como eu já disse. Mas muita coisa, né? Do Pelé, muita história. É isso que eu vou falar. Quando o Wilson contar essa história aí do Pelé, eu vou pegar ali vou pegar aqui um quadro ali e vou pegar o outro grande ali. A gente pode mostrar aqui, né? Pode ir mostrando nesse, pode ir conversando aí, Wilson. Pode ir falando com o pessoal. Esse aqui, como eu já falei, né? Qual câmera que tá? De lá. Esse aqui, né? Nesse aí pra lá. Do Cosmos. Esse aqui tá no meu nome, ao Wilson, com amizade, Edson. E eu peço pra ele, né? Às vezes eu falo: Pelé, dá pra você colocar o Edson igual o Pelé? Aí ele: esse aí é só pra família, Wilson. Eu falo: então tá bom, eu sou família. Mas eu gosto dessa assinatura dele. Essa é do Cosmos. Essa aqui é interessante, né? Porque foi um presente da Kelly. Kelly, um abraço. Esse aqui, Um abraço, Kelly. Presentão. Vou até estar com a Kelly hoje mais tarde. Hoje a gente vai ver uma peça de teatro. Em breve nós vamos estar trazendo a Kelly aí, viu, gente? Esse foi usado por ele num jogo, viu? E como eu sei, cara, tinha até uns cabelos do rei aqui atrás, ó. Eu devia ter tirado para fazer o DNA. Mas esse... Confederação Brasileira de Desportos. Essa eu tenho um carinho muito grande pela essa camisa. Mais uma vez, obrigado. Mas outra aqui de treino do Cosmos.
Best Wishes, melhores desejos do rei. E essa aqui, mais uma do Santos. Essa, inclusive, eu tenho duas. Uma foi me dada pelo meu cunhado, né, o Arthur, que casou com a Kelly, trabalhou com o Pelé há muito tempo. E ele me deu uma e a Kelly mais tarde me deu outra. Né? O pessoal não sabe, é igual ele mostrou a outra. Da atleta, né? Família atleta, para vocês brasileiros aí mais antigos. Isso aqui tem que colocar aqui para proteger um pouquinho aqui, mais. Proteger mais, né? Peraí, vou mostrar aqui o falou. Atleta, o pessoal vê aqui, ó. Porque antigamente a etiqueta, nessa época, eu viro ao contrário, só o pessoal vê aqui, ó. Antigamente vocês não vão conseguir ler, não, que a câmera não vai pegar bem. Mas antigamente vinha escrito, ó, a etiqueta provava que era do atleta. Tá não, o atleta é a companhia, né? Que fazia. A companhia que fazia só para os jogadores, né? Não é de venda igual hoje você tem. A atleta fornecia uniforme para a seleção brasileira, para vários clubes. Você não mas tem muita. Assim. Essa aqui é um selo, né? Onde que tá mostrando aqui? Essa mesmo, continua mesmo. Aqui, né? Emoldurado, tudo certinho, né? Parte do meu acervo do rei. Né? Esse aqui são coisas assim, não vendo, não troco e não empresto. Você não pode. Eu vou jogar a imagem aqui no slogan aqui, isso que eu vou passar na frente da câmera ali, que eu vou pegar. Tá. Esse aqui é outro, né, autografado. Essa foto aqui foi no sorteio dos grupos do Mundial de 94, Copa do Mundo 94, do amigo Pelé. Esse aqui foi um dos primeiros que ele assinou para mim, mais uma vez. Muito, muito carinho. Um outro artista americano, né? Um toquezinho muito, muito naivo, né? Muito primitivo, né? Elson. Tem que mandar um abraço pro Elson. E aqui, por exemplo, tem essa figurinha, né? Bom, dele também, bem pequenininha e autografada por ele também. Essa aqui eu gosto muito também. Quer dizer, são muita coisa, né, que a gente tem que ficar um dia aqui, né? Tem mais coisas, tem livro, tem o primeiro livro que o Pelé escreveu. Escrito por ele, né? Ó, essa foto aqui, ó, dá pra fazer polêmica. Que outro dia o Neymar postou a figurinha dele e falou, ó, minha figurinha tá valendo 10 mil reais. O Neymar postou, 10 mil, duvido que todo mundo tem, que ele tem, né, que a empresa lá que faz o álbum manda pra ele a figurinha. Aí o Neymar, essa aqui, você não tem a Neymar, aí, ó. Essa é a figurinha na época que eles fizeram só especial aí pro Pelé, o Pelé autografou em cima. Vale mais do que a figurinha autógrafo, mas as figurinhas não tem, essa figurinha aqui é fera, hein? Essa figurinha é antiga. Eu vou passar na frente da câmera, nós vamos voltar pra câmera de lá, Wilson. Você vai dar pra pegar aquela lá em cima? Mas então, né, essa é a história do Pelé, né? Eu cheguei, né, fiquei mesmo chegado nele aqui em Nova York e tive a oportunidade de estar com ele várias vezes, né, em várias residências dele e sempre, né, assim, me diverti muito e às vezes eu até falava comigo mesmo, pô, será que esse é o rei, né? A gente está assim num ambiente familiar, mas então deixa eu mostrar isso aqui. Essa foi interessante porque o Pelé tinha acabado de lançar um livro. Passei na frente da câmera, produção. Então. Tá posição boa? Esse tá dando um reflexo. O Pelé, ele lançou um livro e fez uma pintura, um desenho na oportunidade em Londres. Pode falar, e eu tive uma foto. Eu tinha uma foto e eu estava na casa dele e mostrei para ele. Falei, Pelé, você fez isso aqui mesmo? Realmente? Foi você mesmo? Ele falou assim, foi. Eu falei, não dá para fazer uma para mim? E ele tinha acabado de fazer a segunda operação, estava com o pé assim para cima na cadeira, falou, aí pegou um caderno, você vê que realmente é feito em folha de caderno, folha de caderno, né? E ele assim cortando e firmou, assim, usou como regra um livro, quer dizer, 1000 gols para o Wilson, 1000 gols do irmão Edson Pelé. Muito especial, naivo, né? Bem primitivo mesmo. E tem as fotos, né, de quando ele estava fazendo na casa dele aqui em Nova York. Muito prestativo, sempre muito boa gente e carinhoso comigo. Vai contando as histórias aí que vai dentro dessa cabeça aí do Pelé que você tem em Nova York, aí que você já saiu com ele pra jantar e tudo. Vai contando essa história pessoal aí que. Depois nós vamos entrar na história do futebol aqui, voltando a contar como é que é a passada do Cosme, o gol de Pelé, que todo mundo já sabe, mas isso é especial, né, Wilson? São momentos especiais, né? Que assim a gente passa de 1 a 1.
né, assim, pessoalmente com ele, mas que para mim tá na memória, eu não esqueço. Por exemplo, a gente estava na casa dele em Santos e a gente foi sair para jantar e o convidou, né? Falou, Pelé, você vai jantar com a gente? Ele falou, se eu for, vocês não jantam, porque é o tumulto, né? Ele falou que às vezes ele estava descendo, né, Rio, na Imigrante, né, São Paulo, Santos, e um tráfico, né, dependendo do dia e da hora, praia, aquela coisa toda, o tráfico vai, quase que não anda, né? E ele escondido, assim, meio escondido, quando o pessoal descobre, para no meio da BR e quer autógrafo, então aquela confusão, mas é muita história. Assim, muita... Em Nova York, aí você lembra de alguma agora? Tem, ultimamente, né, uma das últimas vezes que eu vi, a gente estava no apartamento dele e a gente saiu para jantar, né, deu fome e tal, aí vamos jantar, e a gente foi num restaurante chinês, a 2 quarteirões da casa dele e tal, a gente chama antes, o pessoal já deixar uma mesa lá no canto, separada e tal, e ele põe aquele chapéuzinho preto dele, de óculos, cara, não... Assim que a gente chegou, o pessoal lá já começou a olhar assim e tal, e depois acabou de sentar, já estava cheio de gente, né? Em volta procurando, mas muita história dele, que é coisa assim, né, de amigo mesmo. Teve, por exemplo, a gente saía em eventos, né, que ele participava, aí na hora de ir embora era aquela agonia, cara. Ele falava assim com a gente, vocês vão na frente, me espera lá no carro, que eu chego lá. Aí ele vai, né? Ele sai no pique, aí ele para assinar para um, aí daqui a pouco tem 20. Aí ele assina, aí sai de novo, para assinar para outra, aí daqui a pouco já tem 50 em cima. Quer dizer, ele, né, demora para ele... Chegar, o trajeto. O trajeto dele. Mas sempre alegre, sempre, né, muito atencioso com todo mundo. E o Pelé, né, isso aqui o pessoal que não sabe, aqui, né, nessa região, né, principalmente por causa do Cosmo, né, que ele jogou no Cosmo, aqui nessa região o Pelé ainda é muito forte, né, a região aqui, né? O Pelé é aquela coisa no mundo todo, né, cara, o Pelé é difícil falar, o mundo todo. Eu lembro uma vez que eu vi na Globo uma reportagem, o pessoal questionou, né, o pessoal te conhece ainda, né, tanto tempo depois que você parou e tal, ele falou assim, pô, aí vamos fazer a prova então, vamos fazer o teste. Aí ele colocou o chapéuzinho vermelho preto dele, tipo Milton Nascimento assim, o óculos, e saiu no carro. Quando ele desceu na Quinta Avenida, o motorista de táxi, cara, era um africano, ele parou no meio da Quinta Avenida e para pegar autógrafo de Pelé, fazer foto. Aí o cara entrevistou até o motorista de táxi. Ele falou assim, pô, mas você não tem medo de tomar uma multa? Opa, tá caindo as coisas aqui. Vou deixar. Pode falar aí. Você não tem medo, né, você não se preocupa de tomar uma multa e tal? Aí o motorista ia falar assim, pra mim não importa, para pegar um autógrafo não é todo dia que você vê o Pelé, então para mim não importa receber uma multa. É igual até mesmo no Brasil, né, Wilson? Porque no Brasil a gente sabe, né, no Brasil o Pelé, esse pessoal, eles são praticamente eternos, né, para nós lá brasileiros, né, que o futebol faz parte, né, da cultura nossa, né, diferente daqui que... Aqui, mesmo com essa investida do Pelé, né, o Pelé jogou muitos anos, morou, né, a família mora aqui, né, igual você já falou, a filha dele, a outra, eles moram aqui, né, o Edinho também morou aqui, né, você falou que é o filho. Né? O Edinho morou aqui, estudou aqui na Unis. Comigo, pois E ter esse vínculo todo aqui e igual a gente fala, né, aqui ainda o futebol ainda, né, mesmo aquele todo investimento da década de 70, 80, ainda não deu aquela alavancada. E aí, igual nós estamos falando aqui, o nome do Pelé ainda fica, né? Pelé ainda, o Cosmos, soccer, Cosmo e Pelé caminham junto até hoje, né? 2021 tá... Eu lembro uma vez, cara, eu jogava no Brooklyn Italians, né, em Brooklyn, e eu ia treinar, eu pegava o metrô, aí descia e caminhava até o campo. E numa neve, cara, um inverno, né? E aí eu desci naqueles metrôs elevados, né? Eu desci uma escada assim, cara, e lá embaixo tinha um senhor, um velhinho. Aí quando eu cheguei lá embaixo, nós trocamos, né? Ô, tudo bom? Não sei o que lá mais. Tal. Ele falou, de onde que você é? Eu falei assim, eu sou Brasil, ele Pelé. Cara, eu não acabei de falar Brasil, ele Pelé. Tá entendendo? Era um senhor, de repente, russo, italiano. Mas é todo mundo, né? Você vê o mundo todo. É uma das pessoas mais famosas no mundo, né? Você vê o presidente dos Estados Unidos, a Queen, né? É o presidente de que for dos Estados Unidos, aí você tem a Rainha Elizabeth, né? Que
faleceu agora, mas o Pelé tá lá em cima como um dos mais conhecidos e reconhecidos no mundo. Então, só falando de Pelé também, ali nós temos um quadro ali que acho que é o 1000º gol. Foi de pênalti, né, Wilson? O 1000º gol do Pelé? Foi contra o Andrada no Maracanã, né? O goleiro famoso, ficou famoso. Nós temos esse quadro ali, ó, vocês não vão ver ele muito bem. Do Manuel Francisco. O Manuel, porque, por exemplo, você vê, né, o Pelé, ele é tão grande, cara, que você vê o Manuel Francisco, por exemplo, meu amigo, um artista naif em Belo Horizonte, o cara é fanático com o Pelé, cara, sabe tudo, assistia e acompanhava, né? Você vê um Paulo Setúbal, por exemplo, né, que tem um trabalho dele aqui, um outro aqui, é um rapaz, sabe assim, sabe da história e do Pelé, e tá entendendo? De repente sabe mais do Pelé do que a própria família, ou do que o próprio Pelé, né? Mas, quer dizer... ele é muito grande, né? E merecido, né, cara? Porque o nível de futebol que ele jogou é uma coisa, assim, estrondosa, né, cara? Assim, a velocidade, visão de jogo, subia como ninguém, né? Batia com as duas. Nós estamos falando aqui, eu fico às vezes pensando, né? Como é que a CBF é muito fraca, né? Porque se você for uma organização, se você tem um Pelé... No seu país, a gente sabe que a CBF é a seleção que mais arrecada, a confederação que mais arrecada dinheiro, que a FIFA, que isso tudo no mundo. Com esse dinheiro todo, se a CBF fosse um pouquinho esperta, se ela que a gente tá vendo essa porcaria desse troféu Bola de Ouro aí, que é ridículo. A França que não tem tradição nenhuma. A França começou a ganhar a Copa do Mundo em 1998. A tradição da França é ridícula. Tem seleções que foi capengando e fica sempre naquele mesmo discurso ali, Platini, Maldini. E quando você conversa mesmo com os franceses, principalmente que são africanos, né, aquela pessoa daquelas colônias que vão, eles não têm esse respeito tão grande por esses franceses antigos. E eles viveram, alguns até jogaram, né? Então, e a gente fica vendo e fica essa porcaria dessa premiação deles aí, que até 95 não aceitava estrangeiro, era só europeu. Acho que em 91 que começaram a ideia de pode dar para estrangeiro e tal, mas antes era só europeu, né? Se você jogasse lá e fosse brasileiro, o problema é seu, você não tinha direito a ganhar. É uma porcaria esse prêmio. Se eu fosse o Neymar o dia que ele ganhasse, eu nem iria lá pegar isso, para desmoralizar. A CBF poderia criar o troféu Pelé. O melhor jogador do ano dá o nome Pelé, né? Fazer só o troféu Pelé. A Confederação Brasileira de Futebol tá dando e foda-se pra FIFA. Não importa com a FIFA. Passa por cima. Ela vai lá, nomeia de acordo com os cronistas e tal, pum, troféu Pelé. Vale mais do que essa porcaria das bolas de ouro. Só o nome já vale muito mais. Então, é uma ideia boa que a CBF deveria ter feito há anos e não fez. Deveria ter feito isso. Porque eu acho que você carregar o Pelé como nome de um troféu e de melhor jogador do ano, eu acho que daria sentido. Porque eu fico vendo essas celebrações. Eu vi aquela contra o Messi ganhou 2 direto, Cristiano ganhou 3. É muito ridículo. Os caras vão lá. E o futebol para os jogadores, até eu sou fã do Ronaldo Fenômeno. Fã número 1, Ronaldo. Eu vi o Ronaldo jogar. Vi mais do que o Benzema. Eu vi o Ronaldo começando. Eu ia no jogo lá no Cruzeiro, lá em 93. Fui contra o RT, fui vários. Mas é inadmissível você ter várias premiações e ninguém cita o Pelé, né? Você não tá lá presente, ninguém cita, o jogador... eu sou fã do Ronaldo, aí fica essas porcarias de brasileiro agora. Que eu sou fã do Messi, quero jogar no Barcelona, igual esses meninos tudo novo que tá vindo aí do Cruzeiro, do Palmeiras. Que meu sonho é jogar igual o Messi, jogar no Barcelona. Por isso que a gente tem problema em formar jogador também. Nós estamos começando a ficar com esse jogador idiota. Que aí os caras acham que o futebol é do momento que ele nasce pra frente e deleta aquele passado, né? Que aqui nos Estados Unidos que a gente tá é totalmente diferente. Qualquer estádio de basquete que você vai, você vê camisa de 1912... Você vê placa gigante, técnico de 1905, 1920, tem um respeito, né, muito grande. Você vê em outros países, em outros esportes, né? Você vê o beisebol aqui, o Babe Ruth, sabe como é que é? Vários jogadores são imortalizados, né, cara? Os caras... E tem vários outros bons que surgem. Futebol, basquetebol, futebol americano. Era bom, né? Você falou aí do beisebol, até há pouco tempo aquele Domingues, que é um puta jogador, mas ele não apaga o cara do passado. Isso foi e também ali, o cara do passado. E no Brasil a gente pode ter o exemplo também do Garrincha, né? Que é outro que merecia ter muito mais, né, do povo e da Confederação Brasileira, né? Porque foi outro monstro. Mas é pra você ver essas coisas, essas histórias do Pelé, né? E das reviravoltas do futebol e da vida. Assim que eu cheguei aqui, eu trabalhei num camping, né, de futebol, de verão, e um dos organizadores era o Joe Fraga, e um abraço pro Joe Fraga. Ele trazia os 2 meninos deles para participar do camping, né, e um deles, o Joe,
Hoje é o mão direita do Pelé, é o manager do Pelé. Quer dizer, pra você ver como é que são as coisas, né? Aquele menino que eu conheci com 5 anos, cresceu, se formou, inclusive chamam para reportagem na Globo, o chamam de... É o patrão do Pelé, né? Ele falou com o Pelé quando ele assumiu, há uns anos atrás, né, essa função de manager do Pelé. Ele falou, olha, você é o rei, eu sou o patrão. Quer dizer, saiu até na Globo, saiu uma reportagem ele trabalhou com o Clinton, essa coisa toda, uma história muito bonita no futebol. Quer dizer, muito meu amigo chegado. Você vê como é que é. Tá tudo ali mesmo. Laçado. O destino, né? Então, eu estou falando, né, Deus, também o pessoal do Brasil mais novo não sabe, mas o Pelé, ele tem toda uma passagem, né? Porque o Pelé, nós estamos agora voltando, viu, gente? Nós começamos aqui falando em Nova York, nós já estamos descendo pro Brasil. Aí o Pelé, a gente tem a história do Santos, né, que ganhou praticamente tudo, né, no Santos ali, era uma coisa imbatível, né, não só o Pelé, a gente sabe que o Santos tinha um timaço, né, tinha não só o Pelé, depois passou a ter também, depois pós-Pelé também, né, jogou vários jogadores bons, mas na época do Pelé ali, que o Santos daquela alavancada, o Santos fazia excursões. O Santos era intocável, né? Fora, e ganhava dos principais, né? Mundo afora. Milan, Boca Juniors, Real Madrid. Os times tradicionais, né? Porque o Barcelona, o pessoal também que não sabe, o Barcelona é um clube bem novinho. O pessoal tá achando que é antigo e tal, mas não é isso aí tudo, não. É time que não tinha título. Quem faz o Barcelona é o Ronaldinho Gaúcho. Depois, se vocês dão uma pesquisada, vocês vão ler lá, vocês vão ver que na era Ronaldinho Gaúcho que dá aquele boom do Barcelona. Porque até então era assim. Aquele time ganha aqui, passa 10 anos ali. O Real Madrid, sim, que é um time que a gente sabe que, desde de Stefano, Pelé, né? Sempre quis os melhores, sempre foi, né? O time do rei, né? Então, é outros 500. Então, o procedimento é esse. O Pelé, aí no Santos, né, Wilson? O Pelé no Santos ali... ganhou tudo, né? De artilheiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, essa coisa do Campeonato Sul-Americano, jogos né? memoráveis, né? Perdeu pro Cruzeiro de Dirceu Lopes, Campeonato Brasileiro hoje, né? Que era a Taça Brasil. Muita memoráveis muita história, né? Você vê o Pelé, por exemplo, tem histórias dele, né? Do Santos, o Santos excursionava muito. E teve aquela história na África, né, onde que o país estava em guerra, né, acho que 2 países vizinhos estavam em guerra e o Santos foi jogar lá, o pessoal parou a guerra, né, por um dia, vamos parar para assistir o rei jogar, aí a gente recomeça de novo essa confusão aí. O próprio Elijah que a gente entrevistou aqui, ó, ele falou, né, que o pai dele mesmo lá no Haiti foi o Pelé num momento de crise no país, mas foi lá para assistir o jogo do Pelé. Tem outra história interessante do Pelé, que essa já vi contada várias vezes. Eu estava numa conferência de treinadores na Califórnia e estava o auditório cheio, né? Tal, aí o Pelé, não sei que estava com a Puma ou com a Umbro na época, e o Pelé foi o convidado, né, especial lá. Aí ele estava sendo entrevistado no palco, aí abriram para perguntas para a plateia. Aí um rapaz lá, assim, perto do meu lado ali, levantou a mão e falou assim, olha, em espanhol até, falou, olha, Pelé, eu era muito menino, né, eu era criança no Brasil, na Colômbia, e o meu pai me levou para assistir um jogo do Santos. E teve uma confusão lá e tal, o Pelé falou, pode deixar que eu te explico como é que é. Aí o Pelé, falou, eu lembro direitinho como é que foi isso. Aí o Pelé falou, olha, esse negócio é o seguinte... Teve uma briga generalizada no campo. Brigou todo mundo. Ele falou, você acredita se você quiser. Eu não briguei. Mas como naquela época todo mundo era parecido comigo, tinha Coutinho, tinha, tá entendendo? Vários jogadores, Lima. Ele falou, não sei se foi um erro intencional ou mesmo um erro do juiz, mas depois que a poeira baixou, ele chegou e falou assim, você tá expulso, aí virou pra mim, você tá expulso. Eu falei, você tá expulso. Aí, tudo certo. O juiz me expulsou, eu vou pro banho mais cedo, né? Aí desceu pro vestiário. Cara, aí a torcida revoltada, arrumou uma confusão, rapaz. E o pessoal, né, o segurança, né? O pessoal da segurança, organizadores, com medo de causar um tumulto, né? Aí o pessoal, eu sei que o Pelé tava lá, né, tirando a chuteira e tal, estavam preparando para tomar um banho. Aí chega os caras lá os organizadores, policiais, falam, Pelé, você vai ter que voltar. Aí ele, como que eu vou voltar? O juiz me expulsou, cara. Ele falou assim, não, você pode voltar que a gente muda o juiz. Aí trocaram o juiz e ele voltou pro jogo. Quer dizer, essa eu achei interessante, mas contada pelo Pelé, que eu estava presente quando ele contou. Não, tem outra coisa interessante, cara, do Pelé, foi o seguinte, eu estava na casa dele, em Guarujá, e estava lá também o Manuel Maria, que foi ponta direita, do Santos, do Cosmos, tá entendendo? Muito amigo do Pelé.
Aí eu sei que a gente tava lá no bate-papo, eu virei pro Pelé e falei assim, Pelé, qual que é o jogador que você, né, jogou contra, ou já viu jogar, né, que você, sabe, acha melhor, ou que mais gostou e tal. Cara, e ele me falou o nome de um jogador, até pouco tempo eu lembrava, cara, não é, sabe, não foi Cruyff, Eusébio, ou, sabe, Garrincha. Ele falou o nome de um cara, rapaz, desconhecido, e eu tenho que perguntar pra ele de novo. Aí, e aí até o Manuel Maria falou, pô, esse era danado. Esse era, tá entendendo? Quer dizer, e eu me esqueci, cara, mas a gente espera um Garrincha, né? Um Leônidas da Silva, né? Um Newton Santos. Um cara lá desconhecido, cara. Ele falou, esse cara, rapaz, jogava ali, não sei, era São Paulo, um dos grandes paulistas, eu acho, Corinthians. E ele falou, esse cara, rapaz, era endiabrado. Aí, quer dizer, eu vou ter que perguntar pra ele de novo. Tem que perguntar. Isso é bom, hein? O dia que você perguntar lá é exclusivo, ninguém sabe essa vamos ver. Aí nós vamos falar aqui, que é interessante essa. E o pessoal, agora na seleção, gente, o Pelé também, ele faz parte, né, da era vitoriosa do Brasil, né? Porque, na verdade, a seleção brasileira vem antes do Pelé, ela já vem em ascensão. Ela já vem entrando como uma das principais, tá? Então a seleção já estava engrenada, mas não ganhou. Então a gente tem problemas de 38 para trás ali, que inclusive foi o Uruguai que venceu. A gente tem uns problemas que se dizem por aí que foi o amadorismo que jogou como seleção brasileira, que o Brasil estava no processo de profissionalismo e amadorismo ali e não quiseram enviar os jogadores ditos profissionais. Aí a Copa o Brasil jogou mal. Mas se eu não me engano também isso, o Brasil é a única seleção que jogou todas as Copas do Mundo também. Então, aí de 38 ali com o Leônidas, a gente já ganha um mercado, né? Leônidas da Silva vem, põe a gente no mercado, Diamante Negro. 50 a gente ceder a Copa do Mundo, vamos para a final da Copa do Mundo. Aí, 58 vem a geração que põe o Brasil como vencedor, né, Wilson? Que ali, 58 começa, né? Ali com o Capitão Bellini, a turma toda, né? Que aí vem, né? Aí começa a era ali, e é onde que o Pelé, que nós estamos falando que o Pelé surge pro futebol ali, com seus 17 anos para 18. Né, mas uma outra escola de futebol, né? Porque eu já ouvi falar, já li, que os europeus, né, principalmente, eles ficaram surpresa, né? Pô, a gente pode fazer isso, né? A coisa igual que o Michael Jordan no basquetebol, né? Faz cada coisa que... Né, então o Brasil veio com essa tipo uma modalidade, né, uma espontaneidade, uma criatividade, individualismo no futebol que não era conhecido anteriormente, né, e até hoje, né, é uma das coisas que diferencia, né, o futebol brasileiro, essa coisa da ginga, né, inclusive a ginga é uma palavra bem brasileira, né, que é difícil até de explicar. O Ronaldinho Gaúcho falou isso. O Ronaldinho falou, a gente é diferente, que a gente tem o drible, ninguém tem o drible no mundo, o drible é brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho falou isso. O Ronaldinho. Inclusive o próprio Ronaldinho Gaúcho falou que dos que ele viu jogar, né, não dos maiores jogadores que ele acha, mas dos que ele viu jogar, né, ou seja, antes que ele era criança, dos que jogaram com ele e da atualidade, ele considerou o Ronaldo fenômeno imbatível o melhor, o Gorducha. Falou que o Gorducha... isso aí a gente tem muito, né, tem muita gente que prefere o Garrincha, Pelé, um Zico. Que ele viu, né, que o Ronaldinho é de 80, se eu não me engano, então seria de 80 pra frente. Então, ontem, por exemplo, eu vi uma do Cafu, recente, o Cafu falando que pra ele, o melhor jogador que ele já viu jogar foi o Ronaldinho, né, o Gaúcho. E o melhor jogador que ele já jogou no mesmo time foi o Ronaldinho Gaúcho, quer dizer, um prefere o Fenômeno, outro o Ronaldo, quer dizer... o Benzema mesmo falou do Ronaldo também, né? Do Fenômeno, né? O Ibrahimovic também sempre fala do Ronaldo. Sempre fala do Fenômeno, Ele aprendeu a jogar por causa dele, né? Esse grandão, atualmente, outro dia eu vi reportagem, quando ele tava no Júnior do Borussia Dortmund, esse grandão. O Haaland. Falando do Ronaldo também. Né? E ele não pegou nem o Ronaldo, porque ele era criança, ele pegou o Ronaldo gordo só com uma perna e chutando com a perna esquerda. Então ele não sabe quem que é Ronaldo. Ele viu o Ronaldo. Mas hoje em dia a gente vê tapes, né? Vídeos. Mas assim, ele não pegou mesmo igual o Ibrahimovic, igual eu, né? Que a gente foi lá ver o Ronaldo. Pô, o Ronaldo era metade do meu corpo, o Ronaldo era magro e você tá louco. Nossa, o RT lá, o Ronaldo pegava a bola no escanteio e vinha de branco. Os caras, é uma coisa de louco. Realmente, o Ronaldo. Mas igual eu falo com o Wilson, né? A gente. Por não ter feito nossa linha do tempo, né, Wilson? Não ter pego antes de Leônidas da Silva, lá na época de Marechal da Vitória, o pessoal, o Leônidas da Silva, Zito, Didi, aí chegar em Pelé, a gente não tem essa cronologia. O Pelé resiste porque o Pelé realmente jogou muito, porque se ele tivesse só jogado, você acabou de citar o Garrincha. Pra mim, o Garrincha tá em top 5 da história do futebol mundial e ninguém tá nem aí. O Garrincha ele é mais famoso na Suécia do que no Brasil.
Outro dia eu tava vendo reportagem sobre isso, porque ele tem não sei quantas estátuas, busto e tal, lá na Suécia. Tem filho lá, né? Tem filho lá. O Garrincha era brincadeira, fora, dentro do campo e dentro do quarto, né? Dentro das quatro paredes, que o homem era um fenômeno. O Garrincha é fenomenal, mas... Diz que ele mandava ver mesmo, a Elza Soares que diga. Não, e o pessoal fala, então, tipo, se a gente como não tem a linha do tempo, o Pelé foi o único que resistiu, porque a gente é um país que não tem a linha do tempo, então o Pelé, ainda, mesmo no Brasil, ainda consegue resistir, né? É um nome muito forte, ainda resiste, mesmo sem ter esse reconhecimento. O Pelé é um tópico fácil, né? Porque o cara é, né, fenomenal, a gente já falou várias vezes, e com muitas histórias, e eu, né, tenho, né, essa oportunidade de estar com ele e viver esses momentos, né, com ele, que são, né, tipo um highlight da minha vida, né, futebolística, é ter essa proximidade com o rei do futebol, né? Ele fez muita entrevista aqui. Outro dia você estava contando para mim, né, que uma vez no estádio você conheceu o dono do Red Bull, acho que ele até faleceu ontem. É mesmo? Acho que faleceu. O dono mesmo da empresa que você conheceu. Eu tô falando isso porque eu vi a reportagem, aí você falou que foi lá no camarote do Pelé, completar o Pelé te apresentou, né? Foi um dos jogos, né, daqui no Giant Stadium, e a gente estava no camarote. Aí tava Shakira, ela cantou, aí Fala pro pessoal lá, Wilson, tem vários camarotes. Certo. Aí todo mundo sai desse camarote e ia lá no Pelé, como é que é isso? Cara, tem que ficar segurança na porta, logicamente todo mundo quer entrar, né, pra ver, né. Um amigo me falou uma coisa uma vez que é interessante, cara, com o Pelé, todo mundo vira criança. Pode ser o presidente da Coca-Cola, o presidente da Warner. Todo mundo vira criança ali que quer tirar uma foto, quer um autógrafo dele, tá entendendo? Tá entendendo? Mas essa oportunidade no camarote foi realmente o cabeça, né? O dono da Red Bull. Foi uma partida em que o Pelé foi convidado, um desses eventos, né, que ele participa. Mas é muita história, né, que eu tenho com ele, né, pessoalmente. Por exemplo, teve uma vez, nessa época do ano, e coincidiu que no Natal, não sei se foi Natal, cara, ou Réveillon, ele estava em Nova York com a família. E nevou, cara, esse dia a gente ia festa, né, a gente ia fazer reunião de família na casa da Kelly. E então, né, eu já estava lá, e aí o Pelé estava chegando, aí veio o telefone toca e o carro dele ficou atolado na neve. Aí a gente foi lá ter que, né, ajudar o carro, né, para sair da neve e tal. E eu só ficava imaginando, já pensou, o cara passa aqui dirigindo aqui, no meio da neve, vê aquele o Pelé, no meio da neve, ele tentando lá ajudando. Tem até uma foto, né, com a nossa amiga Laís, um abraço, Laís Araújo, com o Pelé também. Ali foi aonde a foto? Essa foi na casa da Kelly também. Nenhuma dessas festividades de Natal, né, a gente sempre passa junto. E a Laís, foi a primeira vez que ela conheceu o Pelé, né? Um abraço, Laís. Em Portugal, jogando muita bola. Mas a Laís, a gente chegou primeiro também, né? Eu tava lá assim no fundo, assim na casa, assim na cozinha, sentado na mesa. Aí o Pelé chegou, cara, e lá na voz dele, uma voz grossa, né? E cumprimentando. Aí quando a Laís sentiu que ele tava aí, ela parou assim, que eu olhei pra ela assim, que eu pensei que ela ia desmaiar, cara. Sabe, ela sentiu um impacto assim, falou, chegou o homem aí, tá entendendo? Foi a primeira vez que eu tive com ela, a Laís esteve com ele, quer dizer, foi um momento também, né, de muita satisfação pra mim. Futebol, né? O Pelé não tem jeito, é o ícone, né, do futebol. O Wilson tá falando aqui, né, você falou o Pelé, ele morou... Não, desculpa, pra terminar essa história da neve, desse dia da neve, aí a gente foi pra casa da Kelly e tal, aí no quintal, eu e ele fazendo um boneco de neve, cara. Aí ele falou, Wilson, esse aqui é o primeiro boneco de neve que eu faço na minha vida. Quer dizer, história, né? E eu tenho foto de fazendo não saiu muito boa, porque estava nevando muito, né? Mas eu tenho foto fazendo um boneco de neve com o rei, pô. O rei Pelé. Você tá contando isso, sabe que a vida é engraçada. Na verdade, eu acho que você é o terceiro cara que eu conheço que conhece o Pelé. A minha tia, jogou na seleção brasileira quase umas duas Olimpíadas, com certeza. Ela trabalhou também na... Futebol? Jogou vôlei. Sim. Jogou vôlei, foi capitã da seleção e tudo mais. E ela teve com o Pelé, a seleção brasileira de 70, eles tiveram a preparação junto com a seleção que ia disputar Olimpíadas. Então, acho que a Olimpíadas foi no México em 72 ou 68, eu não sei. Ou ia ser pro Canadá, algum lugar, ou Jogos Pan-Americanos. Eu sei que a seleção brasileira hospedou de futebol junto, onde é que tava toda... Aquela época tinha muito isso, que era do Exército. Pra quem não sabe, era assim... A seleção de futebol, atleta de luta, vôlei, futsal, o que for,
ficava o exército com todo mundo junto. E na maioria das vezes eles ficavam dentro de academias militares, né? Ou em Brasília, ou no exterior, dentro de bases, né? Base naval, aeronáutica, então. Aí o que acontecia? Aí a seleção de vôlei tava lá, e o Pelé descobriu que as mulheres estavam lá, e ele foi lá tocar para as mulheres. Aqui tá a foto dele tocando, elas jogadoras assim, e ele tocando na beira da piscina um violãozinho assim, com elas. E depois acho que o Pelé até ganhou um carro, tem uma história desse dia aí. Foi sorteado, ele ganhou um carro, aí ele teve que escolher alguém, e ele escolheu uma das mulheres que tava, né? Tinha mais 3, aí ele escolheu uma delas para dar uma volta no carro que ele ganhou lá do presidente, não sei o que. Não, ele é tirado a cantar e tocar o violão, né? Inclusive nessa pegada aí, Papo vai, papo vem lá, eu mencionei pra ele, né, uma faixa ou uma música que ele fez com a Elis Regina. É muito, você pode até dar um Google, você vê uma faixa. Aí eu virei pra ele e tal, você cantou com a Elis? Você cantou não, né, cara, porque, porra, com a Elis, aquilo é voz, eu só, tá entendendo? Ele admitiu que a voz dele comparada com a da Elis era um oceano de diferença, né, de distância. Mas é muita história do rei, cara. O Pelé, ele escreveu o livro, a gente tem aqui, não dá pra mostrar que tá atrás ali do negócio. Mas tem livros, né? Tem livros. Outro dia o Wilson mostrou que tem o livro do Pelé, tem uma coisa parecida que eu tenho também, que é ensinando exercício de futebol. Você me mostrou que você tem ali, é em inglês, tá, gente? Isso é em inglês. Mas o Wilson tem o que ele escreveu também, o primeiro, que é a foto do Pelé. Foi escrita nele, né? É o primeiro livro escrito pelo Pelé. O Wilson tem aqui. Esse é mais um daqueles que não o Pelé tem, né? Esse pôster aqui é interessante, dá pro pessoal ver, não? Esse pôster é lindo, cara, dá pra ver? É do filme, né? Esse filme é famoso, né? Dá pra ver? Dá pra ver, o pessoal tá vendo ali, ó. Porque esse vai dar um reflexo da luz. Sei. Mas esse... Aqui no fundo, vocês já viram ele, tá direto aqui. Esse pôster da Panam aqui, que já não existe mais. É a companhia aérea, né? Companhia aérea. A Panam é a companhia aérea, gente. Exato, ela patrocinava o Cosmos, né? E essa foto... Esse pôster eu ganhei do meu cunhado também, né? E ele pediu pra Pelé assinar e tal. E o Pelé, quando viu, falou, pô, onde você conseguiu isso aí e tal? Ele ficou de crescer o olho. Mas é uma foto linda, né? Do Pelé, a forma, né? A forma dele chutar e no corpo dele. Essa chuteira dele aqui é a marca Puma? Ou... Não, essa é Pony. Pony? Foi a primeira chuteira quando ele jogava no Cosmos. Teve uma época que ele assinou contrato com a Pony. Era uma bonita, se não estou enganado, é uma fábrica, né? Uma marca de chuteira americana feita aqui. Eu tinha até várias chuteiras dela porque eu ganhei de uma pessoa. Nós vamos ver se a Kelly vier aí. Nós vamos falar se a Kelly nós vamos mostrar a pessoa, porque eu acho bem interessante, gente, bem diferente. Parece que é Puma o estilo. Essa é Pony. Eu tive umas Pony. Mas aí, falando mais do Pelé, você falou que também, quando ele morava aqui, né, ele já tinha uns pontos que o pessoal já conhecia, né, que ele ia, né, você falou que ele ia no negócio de pato, né, que ele ia lá comer. Tem uns restaurantes, né, que como todo mundo, né, a gente preferência. Né, ele tinha os lugarzinhos dele que ele ia, o pessoal já sabia, escondia ele ali no cantinho, ou num lugar mais reservado, mas é sempre é sempre divertido estar com ele, porque, né, você... E da família ali, você treinou os netos dele, né, Wilson? Sim. Quais netos dele você treinou ali? O Malcolm tá indo para a universidade agora. Não, o Malcolm, ele tá com 18, 2005, tá com 18, né? O Malcolm jogou comigo muito tempo, 17. Bom de bola, muita técnica, tá entendendo? E conhece do jogo... E chuta muito. O Malcolm deve estar indo para a universidade ano que vem. Jogou comigo até agora. Muito... Eu lembro, na pandemia eu dar um preparo físico para ele, você não conseguiu a licença para mim entrar no lugar lá, você ia viajar, você ia fazer alguma coisa. Você me ligou. Foi substituir. Para substituir você. Aí você conseguiu o acesso para mim entrar no lugar. E o Enzo também é o mais novo, né? Enzo deve estar com quantos anos? Deve estar com 11 anos, 12 anos. O Enzo é o mais novo. O Enzo fez parte de alguns campings, mas ele não é tão chegado no futebol como o Malcolm, mas foi os dois, né? Porque aí tem a Ella, né? Que já está na universidade também, que é filha da Kelly e do Walter, e a primeira filha, que é a Ruby, né? Que também está na universidade. Quer dizer, essa é a família, são os 4 filhos da família. Nascimento de Luca, né? Mas essa é a história. Então na verdade, pessoal, aí aguarde, porque aí tá vindo o Malcolm, então o Malcolm foi jogar na universidade, que dá pra jogar. O Malcolm, a gente traz o Malcolm aqui um dia, né, pra bater um papo com a gente, né, sobre esse jogador, né, ele vai muito, nas férias ele vai pra Santos, e
ele tem acesso ali, né, com o Edinho, né, o Tigre, aos gramados, vestiário, treino, e o pessoal, jogador, então a gente chama o Malcolm de jogador. Mas ele tem histórias lá também de jogadores que ele acompanha e gosta. Vamos fazer um podcast com ele aí, nós vamos trazer ele. Malcolm é um cara interessante, inteligente, né, um garoto boa pinta, né, muito bom. E lá em Santos, você falou que você teve lá e tal, e em Santos, eu nunca fui na região, né? Ali em Santos ali, o Pelé é forte ali no estádio, essas coisas, ou... Ali, porque... ali é o miolo, né? Os museus são novos, né? Esse museu de futebol agora, grande mesmo, tá surgindo agora, 2000, 2002 pra frente, 2005. Mas porque a gente vê muita pouca coisa. Você falou do Garrincha, realmente, coisa de Pelé e Garrincha é muita pouca coisa. Pelo tamanho dos caras, Tem uma estátua dele, né, na esquina, perto da casa dele. Né? Inclusive, perto da casa da Dona Celeste também, né, a mãe dele, muito boa gente. Teve um caso interessante, cara, a Kelly casou aqui, né, teve a festa aqui e tal, e depois ela fez uma no Brasil, para os familiares lá e amigos, né, no Brasil. Então a gente fui eu, a minha esposa na época, Jerry, e foram umas 10 pessoas, né, uma caravana de 10 pessoas. E a gente foi passar o Réveillon lá com o Pelé, na casa da família, com a Dona Celeste, a irmã, né, a Lúcia, a irmã do Pelé. E na festa lá, eu tenho uma foto, o Pelé e a mãe, a Dona Celeste. Aí na hora da foto, o Pelé falou, pô, mãe, tá parecendo 2 filhos aqui seu, porque, né, de repente, assim, do meu cabelo e da hora, assim, da luz, a gente até parece irmão. E ela falou, ele falou, mãe, tá parecendo aqui os seus 2 filhos. Na época tava o irmão dele, tava nessa festa, né, tava a Lúcia, que é a irmã, o Zoca, gente boa demais, faleceu há poucos anos atrás, né, e que Deus o tenha em bom lugar. O Zoca era muito gente boa, sabe, gente boa demais, um advogado. Mas outra história do Pelé, e eu tenho várias histórias dele no sítio, cara, no sítio dele ali na saída do Paraná ali. Ele falou assim, Wilson, se você caminhar aqui mais não sei quantos quilômetros, você chega no Paraná, ali na saída ali. Então, ele, sabe assim, histórias. Teve um dia que eu tava na piscina e tomando um solzinho e tal, aí ele passou, pá. Eu falei, onde que você vai? Ele falou assim, eu vou aqui no Barney, como é que chama ali, onde que tá aqui ferramenta, que guarda ferramenta, né, e um quartinho lá aí ele falou, eu vou ali porque o meu motorista esqueceu de deixar a bolsa com o material esportivo dele, né? Então ele voltou com a bola, voltou com a bomba, voltou com a raquete, e eu vou ali fazer uma raquete. Eu falei, então vou, né? Aí eu vou. Aí fui com ele, eu vou com você. Cheguei lá, cara, ele procurando um pedaço de madeira aqui, ali e tal, com a raquete na mão. Aí ele achou um pedaço de madeira dessa grossura, assim, cara, um negócio grosso. E ele tá lá com um lápis, assim, com a outra raquete, assim, né, desenhou assim a raquete, tá ali cortando, com serrote, um negócio pesado, cara. Aí foi embora. Aí chegou lá, vamos jogar, né, porque tinha 3 raquetes, uma minha, tava jogando nesse dia, tava jogando eu, meu cunhado, ele e uma outra pessoa, que eu não lembro quem que é, uma mulher. E ele com aquele negócio pesado, ele falou assim, não, essa aqui é minha, eu jogo com ela, não tem problema não. E até por acaso, a gente ia jogar partida de 15. E era um esporte assim que tem a rede e a parede atrás e a bola não sai não, né? E a gente tava no maior entusiasmado, eu e meu cunhado ganhando deles lá, cara, assim, tava assim 10-3. Você já viu aqueles que você bate na parede? 10-4 e nós no maior, nós estamos ganhando. Aí ele virou assim, cara, 12-4, ele falou assim, acabou pra vocês. Aí ele vinha assim, a bola batia assim, não tinha jeito de defender, mano. Você sabia onde que ia bater, mas não tinha jeito, que ele batia assim no cantinho, assim que ela batia, e já batia na outra parede, tá entendendo? Aí veio 12-5, 12-6, 12-7, né? 15-12, ganhou, acabou a festa. O homem é foda, ele não é brincadeira, quer dizer,
Eles falam, né, que o Pelé poderia ser bem sucedido em vários outros esportes, né, pelo atleticismo, né, pelas condições, né, físicas. Condições físicas dele, né, muito cognitivo, principalmente, é muito inteligente, né, para esporte, né, nossa cognição altíssima. Você tá falando aí que ele gosta de sítio, essas coisas, é interessante, né, porque, igual você falou, é simples, né, Wilson? São caras simples, né? Se a gente for pegar a dimensão, a proporção, seu Edson, né, o pessoal lá. Aí você vê, é um cara simples, né? No dia a dia, ele é o Pelé, né? Igual tem eles falam, né? Ele sempre fala, né? Tem o Pelé e tem o Edson, né? Tá entendendo? Tem o Edson, tem o Dico, né? Que é o apelido dele de novinho. Mas lá, por exemplo, no pessoal que trabalha com ele, é o Edson, né? Seu Edson, tá entendendo? Mas quer dizer, são histórias assim, né? Eu tenho um amigo fã número 1 dele, é o Edson Negão, um abraço. O nome é homenagem ao Pelé, Edson. Ele são vários, né? Tem vários, por exemplo, lá no sítio dele mesmo, a gente tá ali batendo papo. Eu lembro que um dia eu fiquei até assim, sabe, 1 hora, 2 horas da manhã assistindo jogo, discutindo futebol lá na sala, lá, tal. Aí tudo bom, boa noite, tal. Aí subi pro quarto, tem vários quartos assim, né? Assim, isolados da casa principal. Aí eu tô lá me arrumando pra dormir, aí eu vejo aquele barulho lá fora, aí eu olho, eu abro a janela assim, é o Pelé. Ele estava conferindo se as portas estão fechadas, se a luz está apagada, se está tudo em ordem para ele dormir. Quer dizer, é um cara super atencioso dessa forma, sabe? Mas são momentos, né, como eu já disse, momentos especiais entre eu e o carinhosamente chamado de Negão, né, pelos seus amigos, né, de clube. Negão, né, sem racismo, sem Negão e Rei, Negão. O apelido Edson lá do Edson Cruzeirense fanático esse. Edson Negão? É o Edson Negão, Cruzeiro fanático, mexe capoeira, gente boa demais. Jogo primeiro, Mike lá de BH, região nossa. Ele também Negão, tudo quanto Pelé também, o cara é fera também esse Edson, né? O Pelé fez muita história, né? Esse Pelé ele marcou muito o Brasil, né? Né? À toa que tem vários livros, né? Livros e... várias, né, gerações. O Pelé chegou a pegar ali 20 anos, 2 décadas, né? E eu sou privilegiado, né? Porque como eu já disse, eu tenho... Só aqui na minha mão, né? Você tem aqui uns 10, 20 itens dele. Só quadros aqui do Pelé, fora né? E tem revista autografada, tem pôster, né? Antigos, porque eu coleciono, a minha coleção, o meu acervo, não é só de arte, né? Tem pôster, tem antiguidades, né? Camisas, livros, tem flâmulas. Quer dizer, merece uma exposição só do rei. Estou tentando fazer uma exposição, viu, gente? Mas só do rei. Fazer exposição. A nossa exposição que a gente tem aqui, a gente tem o espaço dentro dela que chama Área 10, que é a área reservada ao Pelé, que é a área do Pelé, inclusive. Que é dentro dessa exibição nossa que é sobre futebol brasileiro. Mas aí a arte aqui também, o pessoal acha que é fácil a arte e tal, porque só no Brasil que é difícil, que no exterior é fácil, mas não, gente. O exterior é tão difícil quanto o Brasil também, não é fácil. A diferença é que aqui, né, Wilson, no exterior, as pessoas que têm dinheiro físico ou jurídico, mas a pessoa em si, ela investe. Então o empresariado brasileiro aí tem que ser mais carinhoso com isso, que o empresariado brasileiro não investe, porque como não dá retorno, a exposição de arte, a pessoa entra ali, vê, é de graça, não pode cobrar nem nada, porque você, o empresário, está pagando. Então a exposição fica ali. Aí, como não dá retorno, o empresário brasileiro fala assim: não tem interesse. Mesmo rico, ele só quer lucro o tempo inteiro. E aqui nos Estados Unidos, os caras não é que eles são mão aberta, eles são só inteligentes mesmo, né? A diferença pro brasileiro é que os ricos são inteligentes. O cara, ele não tá ganhando nada, mas a sociedade está dando para ele. Às vezes ele é dono de uma marca de roupa, alguma coisa, ele ganha dinheiro com o cara comprando roupa, então isso é um retorno, né? Que é da social. Ele tá ali bancando exposição para o público geral, que independente se usa ou não a marca, o produto dele, entra, assiste, vê, e queira ou não queira, ele faz uma propaganda, né? Isso que a gente tem essa exposição aqui, ó, uma galeria que a gente fizer aí, a gente tem um espaço reservado que a gente pode colocar ali uma propaganda da empresa do cara, então ele ganha ainda uma propaganda ali na mídia. Exato. Mas falta muito pro Brasil ainda, né? Isso aqui, nesse ponto, pelo menos é melhor. E se tratando de Pelé, né, celebrando, né, comemorando o aniversário dele, né, 82 anos, que foi ontem, eu não poderia deixar de mencionar o Pepito. Pepito, grande amigo Pepito, grande, gente boa demais. O Pepito sempre teve muito atencioso, sabe? Gente boa. Trabalhou com o Pelé, acho que foi 35 anos, aposentou agora, mas a gente está sempre em contato. Pepito, um abraço. Sempre agradecido pela sua, sabe, ajuda e amizade. Dona Joana, cozinheira famosa, antiga cozinheira do Pelé, Dona Joana TJ. Cozinheira do Pelé, Dona Joana, excepcional, se acorda de manhã, é sempre uma surpresa, pão de queijo, bolinho de fubá, aquela coisa, né, quer dizer, e o Amir, o motorista do Pelé aqui em Nova York por vários anos, grande amigo, Amir,
né? Quer dizer, são várias pessoas assim ligadas. Envolve o Steph, né? Joe Fraga, né? O atual. Você vai estar aqui com a gente. Nós vamos bater um papo com ele, né? É bom que o Joe já tá. Você quer dizer, cresceu falando espanhol, fala português, né? Inglês, lógico. O Joe Fraga, muita gente não deve estar me esquecendo, né? Assim, por volta dele aqui. Mas esse pessoal aí do staff, da família, né, imediata do Pelé. Quem mais? Por aí mesmo. Depois nós vamos lembrando. Aí nós vamos encerrando, né? Parabéns pro Rei Pelé aí, saúde, vida longa, né? Desejar tudo bom pra ele, melhoras, que ele esteja firme aí. É isso aí. A coroa pra nós, né? Senhor Edson, Pelé. Seu Edson, né? Seu Edson. Um abraço mais uma vez, apertado mesmo, de irmão, né? Assim, espero muitos anos de vida, com muita saúde, espero vê-lo, né, breve, tá bom? Um abração, saúde, irmão.